Aqui Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele está reconhecendo o senhorio de Deus na sua vida. Ele está reconhecendo que só existe um Deus. Ele tem entendimento que ele tem que parar tudo para ouvir a Deus. Davi está sendo perseguido por Saul. Davi está distante do pai, da mãe, da esposa, de toda a família. Davi está escondido, ele está longe de casa, longe de todo mundo, não tem ninguém para conversar. Não tem o pai para conversar, não tem a mãe para colocar a sua cabeça sobre o seu colo, não tem os irmãos para conversar. Ele está sozinho, preocupado, mas ele para tudo. E o que ele vai fazer? Ele vai adorar ao Senhor. Às vezes nós estamos tão atarefados que nós não tiramos tempo para Deus. O culto começa às 7 horas, nós chegamos 7h30, 8 horas. Às vezes nós não temos prazo para Deus. As tarefas diárias são tão cheias que nos falta tempo para Deus. E a pergunta é: se Deus é o meu Senhor, como que eu estou me comportando como servo deste Senhor? Será que eu ainda estou dando ouvido para Deus, ou dando ouvido para os afazeres diários? Será se realmente Deus é o nosso Senhor? Será se nós estamos parando para dar ouvido a este Senhor? Assim diz o Senhor: vocês estão dizendo, não é tempo de construir casas para Deus, ou casa para Deus. Vocês estão preocupados com os afazeres de vocês, mas assim diz o Senhor: suba aos montes, tragam madeira para a construção da casa de Deus. Deus fala com o povo: vocês só vão prosperar quando eu estiver em primeiro plano na vida de vocês. Por isso nós vemos a importância de reconhecermos o senhorio de Deus. Com certeza Davi lembra dos seus anos de pastor, quando ele ainda era um garoto que trabalhava para o seu pai, cuidando das suas pequenas ovelhas. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Que vale é esse? Que sombra da morte é essa? Davi, ele estava se referindo ao trajeto que as ovelhas passavam para chegar ao local aonde elas iriam se alimentar. Esse trajeto às vezes passava uma noite, e eram lugares escorregadios, eram lugares perigosos, pois ali havia hienas, animais selvagens, leão, ursos. Quando ele retornava para casa ao tardecer, que a noite chegava no caminho e chegava nesses locais conhecido como Vale da Sombra da Morte, as ovelhas começavam a berrar, com medo, assustado, com medo do que poderia acontecer. Quando ela ouvia a do leão, o barulho das hienas, as ovelhas paravam, algumas escorregavam, porque tinha que passar em lugares escorregadios. E naquele momento, o pastor parava, pegava a sua harpa e começava a cantar um cântico. As ovelhas, ao ouvir o cântico do seu pastor, elas levantavam a sua cabeça, aleluia, e elas entendiam: o meu pastor está aqui, o leão não pode me atingir, as hienas não podem me atacar, pois para o leão me atacar tem que passar pelo meu pastor, e o meu pastor já matou leão, já matou urso para me livrar. Então eu estou seguro, aleluia. Davi, ele está lembrando desse episódio. O rei Josafá, ele recebe ameaças dos amonitas, e ele está preocupado, pois os amonitas eram povos perigosos, que quando chegavam para as guerras, eles matavam as mulheres, e eles faziam coisas horríveis. E então o rei Josafá, ele como uma ovelha, com medo da ameaça, ele vai para o aprisco. E aonde é o aprisco do crente? A igreja. Ele vai para o templo orar. Jaziel, cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar e dizer: ó rei Josafá, assim diz o Senhor,
Essa guerra não é tua, diz o Senhor. Nesta peleja tu não vai precisar pelejar, pois eu, Senhor, irei diante de ti. Quando os sacerdotes os levitas começaram a cantar, Deus foi na frente e venceu os inimigos do rei Josafá. Nós somos ovelhas de Deus. É por isso que no culto, quando você chega no culto, você ora e nós começamos o culto adorando a Deus. Porque às vezes nós chegamos na casa do Senhor preocupados, chegamos cansados, chegamos às vezes com medo de ameaças. Quando nós ouvimos a voz do nosso bom pastor, a gente fica tão tranquilo, pois nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Nós precisamos entender que nós temos um pastor que cuida e que zela da nossa vida. A igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Aleluia. Quantas lutas nós passamos, quantas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. No tempo da pandemia, a igreja passou por uma dificuldade muito grande, aonde nós não poderíamos nos reunir devido à dificuldade do momento. E no meio desse inteirinho, infelizmente, o inimigo se aproveitou, e alguns dos nossos irmãos que estavam fracos, desanimados, caíram na batalha, ficaram no caminho, muitos desviaram, muitos pararam. Segundo a pesquisa diz que de 20 a 30% dos irmãos das igrejas não retornaram depois da pandemia. Hoje, nós, como igreja, estamos assistindo de perto algumas leis sendo aprovadas contra a igreja, algumas coisas sendo aprovadas e algumas leis sendo apresentadas, e graças a Deus ainda nós temos políticos, deputados, senadores, vereadores, prefeitos que ainda zelam pelo bom costume. E às vezes eu fico me perguntando: Senhor, aonde nós vamos parar? Tiraram as Bíblias das nossas escolas. Os nossos meninos estão proibidos em alguns lugares rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso. Hoje em dia parece que os meninos mandam nos pais. Aonde nós vamos parar? Nada mais é sólido hoje, tudo enquanto é relativo. Depende do teu ponto de vista. Outra coisa que me preocupa, crente duvidando da veracidade da Bíblia Sagrada. Alguém perguntando: será que o que está escrito aqui é verdade? Será se de fato esse livro é de Deus ou não? Será se foi o Espírito Santo que inspirou ou não? Aonde nós vamos parar? Em uma nação que se diz ser a nação maior em número de evangélicos, e uma nação que a maioria não conhece a Deus, não conhece a Bíblia. Muitos pais não sentam mais para ensinar os filhos fazem o que quer, anda como quer, faz o que quer e ninguém diz nada. Ei pai, ei mãe, é responsabilidade sua, é tu que o teu filho, a tua filha, procure saber o que eles fazem. Você é ovelha de Deus, e ovelha gera ovelha. Crente que carrega princípio gera crente que carrega princípio. Você é pai, você é mãe, você tem que educar o teu filho no caminho que se deve andar. Você tem que ensinar ele. Às vezes a gente força os nossos filhos para ir para a escola, mas quando ele diz que não vai para a igreja, a gente não dá a mínima. Hoje, a maioria dos nossos filhos, quando chega aos 12, 15 anos, não querem ir mais para a igreja. Por quê? Porque em nossos lares, a maioria não fala mais de Deus. Eu estou falando de crente, pessoas que conhecem a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você orou hoje? Você falou com Deus na sua casa hoje? Você ainda fala línguas estranhas na frente do teu filho? Você ainda tira um tempo para ler a Bíblia? Você ainda tira um tempo para conversar sobre Deus? Na sua casa as pessoas conhecem Deus. Essa é uma mensagem séria. Deus me fez lembrar
de uma pequenina igreja que eu estava pastoreando alguns anos atrás, um lugar chamado Esteios. Tinha 15 membros essa igreja. E quando nós chegávamos no culto, a igreja estava de joelho orando. Eu vi Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu vi Jesus libertar pessoas que estavam viciadas nas drogas. Eu vi pessoas sendo curadas. Uma criança nasceu com um tumor. E eles pediram: pastor, ora por nós. Eu falei com a igreja e nós oramos. Quando chegou em Divinópolis para fazer o exame, o que aconteceu? Não tinha mais nada. Nós precisamos voltar aos nossos princípios da oração, aos cultos domésticos nos nossos lares. Ei, adolescente, ei, jovem, dá continuidade àquilo que teus pais estão te ensinando. Para de brincar de ser crente. Tome uma posição na tua vida. O céu é verdade, mas o inferno também. Quem não viver uma vida com Deus pode ser condenado por Ele. O mesmo Deus que amou, Ele também é justo. É você que decide. O teu pai não decide se você vai para o céu ou não. Quem decide é você. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar à oração. Vamos voltar a ler a Bíblia. Precisamos voltar a ver batismo com o Espírito Santo e cura no nosso meio. E aí vai continuar esse crente frio, que não ora, que não lê a Bíblia, que briga com a esposa, que briga com o marido. Tem obreiro que eu não posso pedir para ele fazer nada, porque a esposa não deixa. Ei, irmão, vigia! Jesus não mudou, Ele ainda trabalha, ainda muda pessoas. Jesus ainda liberta, eu sou prova disso. Arabassavi andava com